Carta Apostólica sob forma de mutuo próprio do Sumo Pontífice Francisco, Antiquum Ministerium, pela qual se institui o Ministério de Catequista. Número 1. Ministério antigo é o do catequista na Igreja. Os teólogos pensam, comumente, que se encontram os primeiros exemplos já nos escritos do Novo Testamento. A primeira forma germinal deste serviço do ensinamento achar-se-ia nos mestres, mencionado pelo apóstolo Paulo ao escrever à comunidade de Corinto. E aqueles que Deus estabeleceu na Igreja são, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, profetas, em terceiro, mestres, em seguida há o dom dos milagres, depois o das curas, o das obras de assistência, o de governo e o das diversas línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Fazem todos milagres? Possuem todos o dom das curas? Todos falam línguas? Todos interpretam? Aspirai, porém, aos melhores dons. Aliás, vou mostrar-vos um caminho que ultrapassa todos os outros. O próprio Lucas afirma na abertura do seu Evangelho: resolvi eu também, depois de tudo ter investigado cuidadosamente desde a origem, expô-los, a ti por escrito e pela sua ordem, caríssimo Teófilo, a fim de reconheceres a solidez da doutrina em que fostes instruído. O evangelista parece bem ciente de estar a fornecer, com os seus escritos, uma forma específica de ensinamento que permite dar solidez e vigor quanto aos que já receberam o batismo. E voltando ao mesmo tema, o apóstolo Paulo recomenda aos Gálatas: mas quem está a ser instruído na palavra esteja em comunhão com aquele que o instrui em todos os bens. Como se vê, o texto acrescenta uma peculiaridade fundamental: a comunhão de vida como característica da fecundidade da verdadeira catequese recebida. Desde os seus primórdios, a comunidade cristã conheceu uma forma difusa de ministerialidade, concretizada no serviço de homens e mulheres, que, obedientes à ação do Espírito, dedicaram-se a sua vida à edificação da Igreja, os carismas que o Espírito nunca deixou de infundir nos batizados. Tomaram, em certos momentos, uma forma visível e palpável de serviço à comunidade cristã, nas suas múltiplas expressões, chegando ao ponto de ser reconhecido como uma diaconia indispensável para a comunidade. E assim o interpreta o apóstolo Paulo, com sua autoridade, quando afirma: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversos modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pela ação do Espírito uma palavra de sabedoria. A outro, uma palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro a fé, no mesmo Espírito. A outro o dom de curas, no único Espírito. A outro o poder de fazer milagres. A outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos. A outro a variedade de línguas. E, por fim, a interpretação das línguas. Tudo isto, porém, o realiza o único e o mesmo Espírito, distribuindo a cada um conforme lhe apraz. Por conseguinte, é possível reconhecer, dentro da grande tradição carismática do Novo Testamento, a presença concreta de batizados que exerceram o ministério de transmitir, de forma mais orgânica, permanente e associada com várias circunstâncias da vida, o ensinamento dos apóstolos e dos evangelistas. A Igreja quis reconhecer este serviço como expressão concreta do carisma pessoal,
que tanto favoreceu o exercício da sua missão evangelizadora. Olhar para a vida das primeiras comunidades cristãs que se empenharam na difusão e progresso do Evangelho estimula também hoje a Igreja a perceber quais possam ser as novas expressões para continuarmos a permanecer fiéis à palavra do Senhor, a fim de fazer chegar o seu Evangelho a toda criatura. Número 3. Toda a história da evangelização destes 2 milênios manifesta com grande evidência como foi eficaz a missão dos catequistas, bispos, sacerdotes e diáconos, juntamente com muitos homens e mulheres de vida consagrada. Dedicaram a sua vida à instrução catequética, para que a fé fosse um válido sustentáculo para a existência pessoal de cada ser humano. Além disso, alguns reuniram à sua volta outros irmãos e irmãs, que, partilhando o mesmo carisma, constituíram ordens religiosas totalmente dedicadas ao serviço da catequese. Não se pode esquecer a multidão incontável de leigos e leigas que tomaram parte diretamente na difusão do Evangelho através do ensino catequístico. Homens e mulheres, animados por uma grande fé e verdadeiras testemunhas de santidade, que em alguns casos foram mesmo os fundadores da Igreja, chegando até a dar a sua vida. Também nos nossos dias, há muitos catequistas competentes e perseverantes que estão à frente de comunidades em diferentes regiões, realizando uma missão insubstituível na transmissão e aprofundamento da fé. A longa série de beatos, santos e mártires catequistas que marcou a missão da Igreja merece ser reconhecida, pois constitui uma fonte fecunda, não só para a catequese, mas para toda a história da espiritualidade cristã. A partir do Concílio Ecumênico Vaticano II, a Igreja apercebeu-se, com renovada consciência, a importância do compromisso do laicado na obra da evangelização. Os padres conciliares reafirmaram várias vezes a grande necessidade que há, tanto a implantação da Igreja, como para o crescimento da comunidade cristã, do envolvimento direto dos fiéis leigos nas várias formas em que se pode exprimir o seu carisma. É digno de elogio aquele exército com tantos méritos na obra das missões entre pagãos, o exército dos catequistas, homens e mulheres que, cheios do espírito apostólico, prestam com grandes trabalhos uma ajuda singular e absolutamente necessária à expansão da fé e da Igreja. Hoje em dia, em razão da escassez do clero para evangelizar tão grandes multidões e exercer o seu ministério pastoral, o ofício dos catequistas tem muitíssima importância. A par do rico ensinamento conciliar, é preciso referir o interesse constante do Sumo Pontífice no Sínodo dos Bispos, das Conferências Episcopais e dos vários pastores, que no decorrer destas décadas imprimiram uma notável renovação à catequese. O Catecismo da Igreja Católica, a Exortação Apostólica Catequese Tradentum, o Diretório Catequístico Geral, o Diretório Geral da Catequese, o recente Diretório da Catequese, juntamente com inúmeros catecismos nacionais, regionais e diocesanos, são expressão do valor central da obra catequística, que coloca em primeiro plano a instrução e a formação permanente dos crentes. Número 5. Sem diminuir em nada a própria missão do bispo de ser o primeiro catequista na sua diocese, juntamente com o presbítero, que partilha com ele a mesma solicitude pastoral, nem a responsabilidade peculiar dos pais, relativamente à formação cristã dos seus filhos. É necessário reconhecer a presença dos leigos e leigas que, em virtude do seu batismo, se sentem chamados a colaborar no serviço da catequese. Esta presença torna-se ainda mais urgente nos nossos dias, devido à renovada consciência da evangelização no mundo contemporâneo.
e a imposição de uma cultura globalizada, que requer um encontro autêntico com os jovens, gerações, sem esquecer a exigência da metodologia e instrumentos criativos, que tornem o anúncio do Evangelho coerente com a transformação missionária que a Igreja abraçou. Fidelidade ao passado e responsabilidade pelo presente são as condições indispensáveis para que a Igreja possa desempenhar a sua missão no mundo. Despertar o entusiasmo pessoal de cada batizado e reavivar a consciência de ser chamado a desempenhar sua missão na comunidade requer a escuta da voz do Espírito, que nunca deixa faltar a sua presença fecunda. O Espírito chama, também hoje, homens e mulheres para irem ao encontro de tantas pessoas que esperam conhecer a beleza, a bondade e a verdade da fé cristã. É tarefa dos pastores sustentar este percurso e enriquecer a vida da comunidade cristã com o reconhecimento dos ministérios laicais, capazes de contribuir para a transformação da sociedade, através da penetração dos valores cristãos no mundo social, político e econômico. Número 6. O apostolado laical possui indiscutivelmente uma valência secular. Esta exige procurar o reino de Deus, tratando das realidades temporais e ordenando-as segundo Deus. A sua vida diária é tecida de encontros e relações familiares e sociais, o que permite verificar como são, especialmente chamados, a tornarem a Igreja presente e ativa naqueles locais e circunstâncias em que só por meio deles ela pode ser o sal da terra. Entretanto, é bom recordar que, além deste apostolado, os leigos podem ainda ser chamados por diversos modos a uma colaboração mais imediata no apostolado da hierarquia, à semelhança daqueles homens e mulheres que ajudavam o apóstolo Paulo no Evangelho, trabalhando muito no Senhor. No entanto, a função peculiar desempenhada pelo catequista especifica-se dentro de outros serviços presentes na comunidade cristã. Com efeito, o catequista é chamado, antes de mais nada, a exprimir a sua competência no serviço pastoral da transmissão da fé, que se desenvolve nas suas diversas etapas, desde o primeiro anúncio que introduz no querigma, passando pela instrução que torna conscientes na vida nova em Cristo e prepara de modo particular para os sacramentos da iniciação cristã, até a formação permanente, que consente de que cada batizado esteja sempre pronto a dar razão da sua esperança a todo aquele que lhe peça. O catequista é simultaneamente testemunha da fé, mestre e mistagogo, acompanhante e pedagogo, que instrui em nome da Igreja, uma identidade que só, mediante a oração, o estudo e a participação direta na vida da comunidade, é que se pode desenvolver com coerência e responsabilidade. Número 7. Com grande clarividência, São Paulo VI emanou a carta apostólica Ministeria Quaedam, tendo em vista não só adaptar ao novo momento histórico os ministérios de leitor e acólito, mas também pedir às conferências episcopais para promoverem outros ministérios, entre os quais os de catequista. Além destes ministérios comuns a toda a Igreja Latina, nada impede que as conferências episcopais peçam a outros a sé apostólica e, por motivos particulares, julguem a sua instituição necessária ou muito útil à sua região. Tais são, por exemplo, as funções de hostiário, de exorcista e de catequista. O mesmo instante, convite voltava na exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, quando, ao pedir para saber ler as exigências atuais da comunidade cristã numa comunidade fiel com as origens, exortava a encontrar novas formas ministeriais para uma pastoral renovada. Tais ministérios novos, na aparência, mas muito ligados à experiência vivida pela Igreja ao longo da sua existência. Por exemplo,
o de catequista. São preciosos para a implantação, a vida e o crescimento da Igreja, e para a sua capacitação de irradiar a própria mensagem à sua volta, e para aqueles que estão distantes. Com efeito, não se pode negar que cresceu a consciência da identidade e de missão dos leigos na Igreja. Embora não suficiente, pode-se contar com um numeroso laicado, dotado de um arraigado sentido de comunidade e uma grande fidelidade ao compromisso da caridade da catequese, da celebração da fé. Por conseguinte, receber um ministério laical como de catequista imprime uma acentuação maior ao empenho missionário típico de cada um dos batizados, que, no entanto, deve ser desempenhado de forma plenamente secular, sem cair em qualquer tentativa de clericalização. Número 8. Este ministério possui uma forte valência vocacional, que requer o devido discernimento por parte do bispo e se evidencia com o rito de instituição. De fato, é um serviço estável prestado à igreja local, de acordo com as exigências pastorais, identificadas pelo ordinário do lugar, mas desempenhando de maneira laical, como exige a própria natureza do ministério. Convém que, ao ministério instituído do catequista, sejam chamados homens e mulheres de fé profunda e maturidade humana, que tenham uma participação ativa na vida da comunidade cristã, sejam capazes de acolhimento, generosidade e vida de comunhão fraterna. Recebam a devida formação bíblica, teológica, pastoral e pedagógica, para ser solícitos comunicadores da verdade da fé, e tenham já maturado uma prévia experiência de catequese. Requer que sejam colaboradores fiéis dos presbíteros e diáconos, disponíveis para exercer o ministério onde for necessário e animados por verdadeiro entusiasmo apostólico. Assim, depois de ter ponderado todos os aspectos, em virtude da autoridade apostólica, instituo o Ministério Laical de Catequista. A Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos providenciará, dentro em breve, a publicação do rito e instituição do Ministério Laical de Catequista. Número 9. Convido, pois, as conferências episcopais a tornarem realidade o Ministério do Catequista, estabelecendo o interformativo necessário e os critérios normativos para acesso ao mesmo, encontrando as formas mais coerentes para o serviço que estas pessoas serão chamadas a desempenhar em conformidade com tudo que foi expresso por esta carta apostólica. Número 10. Os sínodos das igrejas orientais ou as assembleias dos hierarcas poderão receber quanto aqui estabelecido para as respectivas igrejas sui iuris com base no próprio direito particular. Número 11. Os pastores não cessem de abraçar esta exortação que lhes recordavam os padres conciliares. Sabem que não foram instituídos por Cristo para se encarregarem por si só de toda a missão salvadora da Igreja para com o mundo, mas que o seu cargo sublime consiste em pastorear, de tal modo os fiéis, e tal modo reconhecer os seus serviços e carismas, que todos, cada um segundo o seu modo próprio, cooperem na obra comum. O discernimento dos dons que o Espírito Santo nunca deixa faltar à sua Igreja, seja para eles o apoio necessário para tornar concreto o ministério de catequistas para o crescimento da própria comunidade. Quando estabelecido por esta carta apostólica em forma de mutuo próprio, ordeno que tenha vigor firme e estável, não obstante qualquer coisa em contrário, ainda que diga em menção particular, e que seja promulgado, mediante publicação no jornal L'Osservatore Romano, entrando em vigor no mesmo dia, e publicado depois no órgão oficial, Acta Apostolicae Sedis. Dado em Roma, junto de São João de Latrão, na memória litúrgica de São João de Ávila, presbítero, doutor da Igreja, dia 10 de maio do ano de 2021, nono do meu pontificado.